paz do Senhor, tudo bem? Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você adquiriu o nosso treinamento, o nosso curso, a Bíblia Sem Mistérios, ou está assistindo a aula demonstração número 0. Nessa aula, nós vamos mostrar para você a estrutura da Bíblia, como ela foi escrita, por quem ela foi escrita, como ela está organizada, cada um dos seus livros, do que se trata. Nós vamos dar uma aula instrutiva antes de entrar na interpretação bíblica propriamente dita. É importante que você saiba esses fundamentos, esses princípios, essas orientações e essa estrutura para que você possa ter um entendimento global, panorâmico da Bíblia, e você possa dessa forma ter um estudo mais qualificado e obter um melhor resultado na interpretação da Bíblia. Então nós vamos começar a partir de agora o estudo A Bíblia Sem Mistérios. Você já deve me conhecer, meu nome é Eclésio, sou pastor da Primeira Igreja Batista do Cabula, trabalho no ministério há 14 anos, já formei centenas de pessoas no conhecimento bíblico e agora estou divulgando, colocando esse trabalho à disposição de cada um de vocês na internet. Então vamos lá. O que é a Bíblia? Essa é uma pergunta que praticamente a gente tem de cabeça como responder, mas existem vários conceitos por aí, porque nem todas as pessoas concordam com os cristãos acerca do conceito da Bíblia. É importante que você tenha um conceito, se você é cristão protestante especificamente, que é o assunto mais aprofundado que nós vamos dar aqui. Então, você tem o seu conceito sobre a Bíblia e que nós vamos falar daqui a pouco, mas antes a gente precisa conhecer também o que dizem sobre a Bíblia. Na internet você vai encontrar essa definição. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo, em que se narram interpretações religiosas do motivo da existência do homem na Terra. É considerada pelos cristãos como divinamente inspirada, tratando-se de importante documento doutrinário. Então esse é um conceito que você vai encontrar, ou seja, ele remove a divindade ou o poder da Bíblia. Um outro conceito que nós vamos encontrar é esse daqui. O que é a Bíblia? A Bíblia é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro, e da expressão grega ta bibli ta agia, que significa livros sagrados, Então você já vê que já há uma aproximação um pouco maior. Mas, para nós cristãos, a Bíblia é simplesmente a palavra de Deus. E não é que ela contenha a palavra de Deus. Eu não sou a favor dessa teologia. Eu sou a favor de que ela é literalmente a palavra de Deus. Então ela é literalmente a palavra de Deus. Esse é o conceito que eu defendo, que eu acredito. Quando a Bíblia foi escrita? Então a Bíblia foi escrita dentro de um período de 1500 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento. Entre 1800 e o ano 450. E o Novo Testamento entre o ano 45 e o ano 90 depois de Cristo. A gente vai entender um pouco mais sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita? Foi em torno de 1600 anos, 1500 a 1600 anos. Esse daí foi o tempo que a Bíblia toda levou para ser escrita. Quem escreveu a Bíblia? Quem foram as pessoas que escreveram a Bíblia? Isso é importantíssimo você saber. Porque a Bíblia ela foi entregue à humanidade por homens. Mas a inspiração da escrita foi do próprio Deus. Como é que a gente entende isso? Quem é escritor sabe que uma das formas de se escrever o livro é a narração e uma pessoa escrevendo. Alguns textos da Bíblia, inclusive, eles funcionam dessa maneira. Algumas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, ele ditava aquilo que ele tinha no coração, recebido de Deus, e quem redigia e colocava no papel era um dos seus discípulos chamado Silvano. Então,
várias foram as formas que Deus inspirou os homens para escrever a Bíblia. Eles colocaram no papel, mas a orientação, o que deveria ser dito, o espírito da palavra, que isso é importantíssimo, nós vamos ver. Por quê? Porque Deus respeitou o estilo literário, a personalidade, o caráter de cada um dos escritores. E os textos eles foram escritos sob inspiração e não ditado efetivamente palavra por palavra. E a gente vê isso em alguns textos. Outros textos foram descritos palavras por palavras. Tanto que você vai encontrar na Bíblia textos iguaizinhos em livros diferentes. Então, é quando Deus utilizou duas pessoas diferentes para falar a mesma coisa. Quantos foram os autores que escreveram a Bíblia? Acredita-se que cerca de 40 autores escreveram a Bíblia. E como eles escreveram a Bíblia? Eles ouviram vozes, a voz de Deus, tiveram visões, testemunharam fatos, foram por revelação e por iluminação. Essas são as 5 formas de receber a orientação da palavra de Deus. Eles também começaram a escrever em pedras, os 10 mandamentos, por exemplo, foram escritos em pedras. Então Moisés escreveu muita coisa do Antigo Testamento, nós vamos ir adiante, em pedras. Eles também utilizaram papiros, que já foi uma evolução, mas já foi eles desenvolveram-se um pouco mais. Papiros era retirado de uma folha de uma árvore, E os pergaminhos também foram utilizados mais adiante. Os pergaminhos já eram de material orgânico animal. Então essas foram as formas como foram escritas, como foram apresentadas, a Bíblia, que era distribuída entre as pessoas. Agora, qual é a estrutura da Bíblia? A Bíblia é composta por 66 livros, divididos inicialmente em 2 seções, denominadas Antigo Testamento e Novo Testamento. Alguns teólogos utilizam o termo Primeiro Testamento, se referindo ao Antigo, e Segundo Testamento, se referindo ao Novo Testamento. Cabe um adendo aqui, porque se você for católico, a sua Bíblia conterá mais de 66 livros. Mas os protestantes e os evangélicos, eles entendem que somente os 66 primeiros livros inicialmente considerados sagrados, a partir pelo concílio do século III, com Jerônimo e todos os teólogos, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, eles consideraram inicialmente esses 66 livros. No século XIV, eles fizeram um segundo cânon, uma revisão, vamos dizer assim, e acrescentaram mais 7 livros. Algumas pessoas dizem que são livros apócrifos. Não são livros apócrifos. São chamados de deuterocanônicos. A partir do momento em que eles passaram a integrar uma parte da revelação para uma determinada secção do cristianismo, então eles passaram a ter esse nome, apesar de que para os evangélicos continuam sendo apócrifos. Vamos lá. O Antigo Testamento contém 39 livros. O Novo Testamento contém 27 livros. Então, no Antigo Testamento você vai encontrar 39 livros e no Novo Testamento 27 livros. No Antigo Testamento tem 5 subdivisões. Além da divisão de Antigo e Novo, há subdivisões também entre os livros da Bíblia. A primeira subdivisão são 5 subdivisões e nós vamos falar sobre as 5 aqui agora. A primeira subdivisão é o Pentateuco, a Torá. A segunda são os chamados livros históricos. A terceira são os chamados livros poéticos ou sapienciais. A quarta,
que existe ainda uma divisão entre elas, são chamados de proféticos, onde você vai encontrar profetas maiores e profetas menores, totalizando 5 subdivisões, aonde esses 39 livros são distribuídos, são colocados lado a lado. O Novo Testamento também tem subdivisões, que são elas: a biografia, a história, as epístolas ou cartas e a profecia. Nós vamos falar agora de uma por uma dessas subdivisões, né, para que você compreenda como elas são organizadas e o que está incluído em cada uma delas. Então nós vamos dar essa olhada panorâmica agora. Vamos primeiro olhar o panorama do Antigo Testamento. A primeira divisão, que são os primeiros livros da Bíblia, são chamados de Pentateuco ou Torá. Então esse é o nome que se dá aos 5 primeiros livros da Bíblia. Acredita-se a escrita desses livros a Moisés. Então Moisés foi quem escreveu esses livros, esses 5 primeiros livros. E a palavra Pentateuco, ela tem origem grega. Ela foi dada após uma reunião de teólogos antes do século I a.C., chamado Septuaginta, que traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, né? Quando houve a dominação do Império Grego, que nós veremos isso, vocês vão ver isso lá no estudo do Apocalipse, como é que isso funcionou, como é que isso aconteceu. Então esse estudo está de bônus no nosso curso, você vai entender como é que aconteceu tudo isso. Então, Pentateuco é o nome que significa 5 seções ou 5 partes. A palavra penta é um sufixo grego, ou melhor, um prefixo grego. Vem de 5, mas aí lembra do Brasil, né, que é pentacampeão mundial de futebol. Então penta vem de 5, 5 vezes campeão, né? A palavra Torá é o nome hebraico do Pentateuco, ou dos 5 primeiros livros da Bíblia. O nome hebraico que ele significa instruções ou a lei. Os livros do Pentateuco ou Torá que compõem o Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os livros históricos, eles são chamados assim porque eles contam a trajetória do povo de Israel após a entrada em Canaã. Eles cobrem em torno de 1.300 anos da história judaica, mais especificamente entre os anos 1800 e 500 antes de Cristo, né? Então esses livros são no total de 12. Então você vai gravando essa sequência interessante, porque isso vai te dar uma facilidade na hora de localizar a Bíblia. Então os primeiros 5 livros, que são livros do Pentateuco, são 5 livros. Os livros históricos são 12. Então 5 com 12, 17. E esses livros são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Essa divisão em 1º e 2º é uma divisão recente, não é uma divisão dos tempos judaicos. Se você for procurar nos escritos mais antigos, você não vai encontrar. Mas ela foi colocada dessa forma pela extensão desses livros e para facilitar a leitura. Nós vamos ver que existem muitas histórias repetidas do livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, no livro de 1º e 2º Crônicas. Aqui foram vários autores que escreveram esses livros, entre eles Natã, Gade, que foram profetas na época. Nós veremos, há uma tabela anexa a esse estudo. Se você está matriculado no curso, se você está vendo essa aula como demonstração, você não vai ter acesso a essa tabela. Mas se você estiver matriculado no curso, você vai ter acesso a uma tabela de cada escritor, de cada um dos livros a que se refere.
Os livros poéticos ou sapienciais são chamados assim porque eles contêm muita sabedoria e foram escritas em linguagem poética. Também são 5 livros no total. Então vamos lá. Torá ou Pentateuco, 5 livros. Históricos, 12 livros, 17. Com mais 5 livros poéticos ou sapienciais, 17 com 5, 22. Quais são esses livros? É o livro de Jó, que é considerado, segundo os historiadores e os arqueólogos, o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi o primeiro de todos a ser escrito. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cânticos. Então, esses são os 5 livros que compõem os livros poéticos ou sapienciais. Depois você vai encontrar a profecia, Então as profecias elas começam logo após os livros sapienciais. E elas são divididas em profetas maiores e profetas menores. Eles são chamados profetas maiores pela extensão dos livros. São 5 no total. E não são pela importância, mas pois todos têm a mesma importância, assim como os poéticos também têm a mesma importância, ou seja, todos os livros da Bíblia têm uma importância semelhante. Alguns trazem umas revelações mais específicas, outras trazem outras revelações mais específicas, um tipo de texto, outro tipo de texto. E nós vimos aí que existem diversas formas literárias de se escrever a Bíblia, Narrativas, descrição, poesia e assim por diante. Os livros proféticos, dos profetas maiores, eles são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Todos esses livros eles foram escritos pelos seus próprios profetas, com exceção de Lamentações, que foi uma transliteração de Baruque para Jeremias. Olha aí já uma dica de quem escreveu aí, para você que está interessado em saber quem escreveu cada livro da Bíblia. Vamos lá, vamos continuar. Agora tem aqui os profetas menores. Eles são chamados assim por ser livros menores em tamanho, não em importância. Então são 12 no total. Eu acabei não fazendo a soma aqui, mas nós tínhamos 22 livros até o livro de os poéticos, São o quê? 5 da Torá, Pentateuco, 12 dos históricos, 5 dos poéticos, agora mais 5 dos profetas maiores. Então vamos lá, 5 com 12, 17, 17 com 5 dos poéticos, 22, 22 com 5 dos profetas maiores, 27. E para concluir, nós temos 12 dos profetas menores. Então vai lá, 27 com 12, 39 livros. Como eu estava falando, eles são chamados assim por ser livros menores em extensão, em tamanho, não em importância. Então são eles Oséias, Joel, Amós, Obadias ou Abadias, você vai encontrar essas duas formas de escrita, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque ou Abacuc, assim mais ou menos mudo, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí termina o Antigo Testamento. O livro de Malaquias, que foi o último, é importante entender que esses livros proféticos, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, eles foram escritos em ordem cronológica. O que eles não estão na ordem cronológica dos livros históricos. Ou seja, as profecias elas acontecem durante os livros históricos. Os livros poéticos também acontecem durante a história de Israel. Porém, a organização desses livros aqui nos profetas maiores e menores, ela é cronológica. Cronológica separadamente os maiores e cronologicamente separadamente os menores. E o último livro a ser escrito no Antigo Testamento foi o livro de Malaquias, que foi escrito no ano 450, mais ou menos, antes de Cristo.
Agora, onde é que esse Antigo Testamento foi entregue? Em qual região do mapa terrestre ele foi entregue? Então está aqui, esse aqui é o mapa aonde esses livros foram entregues. Foram diversas cidades diferentes, né? Muitos em Jerusalém, mas alguns também foram no Egito. Outros, como o de Jonas, foram em Nínive. Alguns foram escritos aqui em Canaã. Então foram em muitos os lugares onde eles foram escritos, mas sempre nessa região aqui de Israel, efetivamente, e nas suas redondezas, né, nas suas adjacências. Agora nós vamos ver um panorama do Novo Testamento. Um panorama do Novo Testamento. Como é que quais são os livros, o que significa cada um deles, as subdivisões, e ainda assim nós vamos falar um pouco sobre quem escreveu, mas nós vamos aprofundar, como eu disse a vocês, no documento que tem lá dentro do treinamento, que você tem a possibilidade de acessar o nome de cada um dos escritores de cada um dos livros e o período também em que eles foram escritos. Vamos lá. Então, o Novo Testamento foi escrito entre um período entre 45 e 90 depois de Cristo. É um período bem mais curto que o Antigo Testamento. Você vê que o Antigo Testamento foram de mais ou menos 1.500 a 1.600 anos, enquanto o Novo Testamento somente em cerca de 45 a 50 anos. Isso tudo porque aconteceu dentro do epicentro lá de Jerusalém com a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição. Ele começou a ser, observe que ele começou a ser escrito alguns anos depois da morte de Cristo. Por quê? Porque o movimento que estava gerando o crescimento e o nascimento da igreja começou a fluir, a acontecer, e só então, depois desse tempo, é que foram começar a registrar esses acontecimentos. Então é um período bem mais curto que o Antigo Testamento, mas que tem uma importância semelhante na formação da Bíblia, principalmente para a nossa fé cristã. Ele contém 27 livros e o número de autores também é menor, apenas 8, certo? Só foram 8 autores. Agora vamos ver a organização dos livros do Novo Testamento. A primeira divisão, ou a primeira seção de livros é a seção chamada de biografia. Eles são chamados assim porque eles relatam a biografia de Jesus Cristo. Eles revelam a caminhada do Senhor aqui na terra. Então são eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles contemplam semelhanças na sua história. Então eles são muito semelhantes historicamente. E João é um evangelho um pouco com algumas diferenças, com algumas passagens e histórias que você não vai encontrar em Lucas, Marcos e Mateus. Nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, ou Lucas, Marcos e Mateus, você vai encontrar histórias muito parecidas uma com as outras. Quando nós estivermos fazendo o estudo de cada um dos livros que nós vamos fazer especificamente, nós vamos começar a ver isso com mais frequência. E a gente vai começar a relacionar um livro com outro. A história, o histórico. Diferente do Antigo Testamento, há apenas um livro histórico. Lá no Antigo Testamento, vocês lembram, são 12 livros históricos. No Novo Testamento, há somente um livro histórico. Esse livro foi escrito por Lucas, que era um médico, discípulo de Paulo. É o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Acredita-se também que ele foi um dos escritores, ou melhor, das pessoas que escreveram as cartas ditadas pelo apóstolo Paulo. Lucas é citado várias vezes na Bíblia. Nós vamos ver isso quando estivermos fazendo os estudos das epístolas paulinas, que nós vamos ver logo adiante o que é. Então, o nome desse livro é Atos dos Apóstolos. Ele é o 5º livro do Novo Testamento. Ele está logo após o livro de João. Epístolas. Existem muitos teólogos, aliás, é aceito de forma comum, que as epístolas elas são divididas em epístolas paulinas e epístolas gerais.
Dentro ainda das epístolas paulinas, você vai encontrar outra subdivisão, que são as epístolas eclesiásticas, ou para toda a igreja, e pastorais, que são destinadas à instrução de seus pastores. Paulo escreveu especificamente como instrutiva para os pastores que ele iria enviar para o campo. Nós vamos ver mais daqui a pouco quais são elas. E também tem epístola pessoal, né? Basicamente pessoal, porque é apenas uma, que foi uma carta especificamente para uma pessoa que Paulo enviou. Vejamos agora todas elas divididas e como funciona essa organização. Primeiro, as epístolas eclesiásticas, né? Aqui você vai encontrar a epístola aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, faltou um outro izinho aqui, 2 Tessalonicenses, as epístolas paulinas pastorais. Essas aqui foram as epístolas eclesiásticas. Por que elas têm esses nomes? Porque elas foram enviadas para as igrejas dessas cidades. Então, para a igreja de Roma, para a igreja de Corinto, para as igrejas na Galácia, Galácia era uma região, para as igrejas em Éfeso, para as igrejas em Filipos, para as igrejas em Colossos e para as igrejas em Tessalônica. As epístolas paulinas pastorais. Assim como Paulo tinha instruções para todas as igrejas, ele tinha também os pastores que levavam essas instruções. Então eram os homens que iam instruir os pastores locais. Na verdade, esses homens eram mais do que pastores, eram uma espécie de bispos, né? Então eles levavam a instrução, as epístolas paulinas, as orientações que Paulo recebia do Espírito Santo para essas regiões, porque muitas dessas epístolas aqui Paulo escreveu de dentro da prisão, e algumas delas eles foram escritos de outras cidades, mas a maior parte foi de dentro da prisão. Nós vamos ver isso quando estivermos lendo, estudando as epístolas, nós vamos ver essas evidências, né? Então, quem eram os principais pastores que Paulo tinha, qual ele escreveu essas epístolas? Timóteo, quando ele escreveu 2 epístolas, 1ª e 2ª, e Tito. Então esses foram os homens que receberam essa incumbência pessoal do próprio apóstolo Paulo, orientando o que devia fazer em região por região. Quando você analisa, por exemplo, 1 Timóteo, quando ele fala de bispos e diáconos, e em Tito, quando ele fala de presbíteros, você percebe que Timóteo e Tito tinham uma missão, uma tarefa, uma função até superior à de bispos. Mas isso nós vamos ver no estudo, onde nós faremos um aprofundamento a partir de livro a livro. Agora as epístolas paulinas pessoal, a epístola pessoal, foi escrita para Filemon, a epístola pessoal que Paulo escreveu especificamente para Filemon. Então, aqui nós concluímos as epístolas paulinas e nós vamos agora para as epístolas gerais ou universais. Uma característica interessante dessas epístolas é que elas levam o nome do autor, mas elas levam também para quem foi escrito. Então, a maior parte leva o nome dos seus autores, mas aos hebreus, que não existe uma reivindicação de escrita, ou seja, você não vai encontrar o nome do autor dessa epístola ali. Existe um subentendimento de que ela foi escrita por Paulo, mas não é confirmado e comprovado. Sabe-se especificamente que ela foi escrita para os hebreus, especificamente para os hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são os povos descendentes dos israelitas, e aí inclui judeus e os outros descendentes dos israelitas que não são judeus. No estudo você vai compreender a diferença, nisso aí vieram os samaritanos e assim por diante. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Então essa epístola foi escrita para esse povo, e as outras epístolas gerais ou universais, elas foram escritas para a igreja por Tiago, escreveu uma,
Quem era Tiago? Você vai ficar sabendo, o irmão de Jesus, 1ª e 2ª Pedro, que foram 2 cartas escritas pelo apóstolo Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João, que foram escritas pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, não João o Batista, porque esse perdeu a cabeça, morreu, nós conhecemos ele, o primo de Jesus, e a epístola de Judas. Judas também não é o Judas Iscariotes, é o Judas, irmão de Jesus. Era o irmão que Jesus tinha, filho de José e de Maria, posterior a Jesus. E finalmente, o último livro da Bíblia, que foi revelado, que foi entregue para o povo, para a igreja, é o livro de Apocalipse, especificamente um livro para a igreja. É o livro da revelação dos últimos dias. É um livro que ele contém muitas revelações acerca do que outros profetas já haviam falado e que ele traz à luz, além de novas revelações trazidas por Jesus Cristo ao apóstolo João na ilha de Patmos. Então, aqui está onde foi escrito o Novo Testamento, as cidades, a região. Basicamente, muitas dessas epístolas foram escritas aqui em Roma, e também aqui na região da Judéia, mas elas foram enviadas para diversas cidades ao redor desse mundo conhecido, dessa região aqui que era o Império Romano na época. Então você vai ver aqui, Tessalônica, que é onde foram os tessalonicenses, Filipos, que é onde foram os filipenses, Bereia, aonde lá os tessalonicenses, Lucas fala sobre os bereanos, Corinto, Pérgamo, onde você vê no Apocalipse, Éfeso, a cidade onde havia a igreja dos Efésios, Laodiceia, onde você vê também no Apocalipse, Derbe, Icônio e Tarso, são cidades citadas no livro de Atos, Antioquia, você vai ver aqui a Galácia, que é uma região onde havia muitas cidades, aqui tudo aqui era da Galácia, foram todas escritas para ela. Você vê aqui Tiro e Sidom, que Jesus cita, Jerusalém, então Creta, a ilha de Creta, onde Paulo parou após o naufrágio, então a Babilônia. Então tem muitas cidades aqui onde você vai identificar tudo isso. Cirene aqui é interessante, porque Cirene aqui, porque você vai ver Simão Cireneu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Então tá aqui. Como é bonito, a gente ver no mapa e a gente poder se localizar e entender todo o processo. Bom, então essa foi a primeira aula do nosso curso A Bíblia Sem Mistérios. Você já viu quanta coisa já foi revelada aqui, já foi ensinada. Então, se você já está matriculado, a aula seguinte vai ser uma aula sobre o Antigo Testamento, capítulos número 1 e 2 de Gênesis. Já está disponível aí na nossa área de membros, já está disponível, e também você vai encontrar a aula de Mateus capítulo 1 e capítulo 2, já está também disponível. O objetivo é sempre disponibilizar uma aula do Antigo Testamento e uma aula do Novo Testamento. Para quê? Para que você possa fazer o estudo sistemático dos dois ao mesmo tempo. Evidentemente que vai ter um período onde nós vamos dedicar um pouco mais de tempo ao Antigo Testamento em função da extensão do mesmo, que é bem maior do que do Novo Testamento, mas haverá sempre as duas aulas concomitantemente. E semanalmente, você já vai encontrar 15 aulas, você já vai ter 15 aulas aí disponíveis, que você pode estudar uma por dia, 2 por dia. Eu sugiro no máximo 2 por dia. Por quê, pastor Eclésio? Para que você não sobrecarregue a sua mente de informações. É importante que você estude uma, depois estude outra, e você tenha um tempo de reflexão, de meditação, de olhar o material anexo, de você fazer questionamentos, perguntas. Aí embaixo você vai encontrar locais onde você vai poder fazer comentários e perguntas, e assim ter um desenvolvimento adequado do seu estudo, tá bom? Então, muito obrigado por esse tempo comigo e que Deus abençoe você. Tchau, tchau.